Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês. E quando nós falamos Deus abençoe todos vocês, pense comigo, raciocine comigo. Que Deus é esse? Que Deus pode me abençoar? Que Deus pode mudar a minha vida? Poxa, eu conheço a palavra dele, eu tenho informações, aliás, vasta informação da palavra de Deus, mas a minha vida não muda. Onde é que está esse Deus? O Deus que prometeu, que falou, o Deus que disse: a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, mas fará o que me dá prazer. Cadê esse Deus? Pois é, e esse é o grande problema, o maior problema das pessoas, porque elas têm informações teóricas da palavra de Deus. Elas conhecem bem as Sagradas Escrituras, mas não conhecem o autor das Escrituras. Aí está a diferença. É por isso que muitas pessoas dizem: puxa, bispo, eu estou na igreja há tantos anos e a minha vida não mudou. Eu sei, eu entendo. Por que não mudou? Porque você não tem ainda o Espírito da palavra de Deus, que é o Espírito Santo. Deus primeiro enviou Jesus para salvar o mundo, morrer pelo mundo. Quem crê nele é salvo. Mas, para se manter salvo, a pessoa tem que ter recebido o Espírito Santo, porque depois que Deus enviou o Filho, ele enviou o Espírito dele. Para quê? Para conduzir os seus discípulos, para conduzir aqueles que criam nele. Mas eu tenho crido nele, bispo, e ainda não recebi o Espírito Santo, porque você não entregou a sua vida, você entregou objetos, você entregou valores, você entregou coisas materiais, mas você não entregou o seu coração você não entregou para ele, porque o seu coração ainda está amarrado a este mundo, está atado, seguro neste mundo, ligado a este mundo. E aí, como que o Espírito de Deus pode lhe dar uma vida digna, que isso que é justiça. A justiça é assim. Poxa vida, se você é um cidadão de uma determinada nação, aquela nação obrigatoriamente tem que dar condições de você continuar sendo um cidadão daquela nação, não é verdade? Pois bem, se você é uma pessoa que faz parte do reino de Deus, obrigatoriamente o Espírito Santo tem que guiá-lo a uma vida digna. Isso é justiça. Isso é justiça. É a justiça de Deus para com você, mas também é a justiça sua para com Deus, colocando a sua vida integralmente nas suas mãos. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Você entrega tudo, ele entrega tudo. Jesus disse isso. Jesus disse para os judeus, para os discípulos, para todos que têm ouvidos e podem entender: Deus não dá o Espírito Santo por medida. Ou você tem o Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo, ou você não tem. Ou eu tenho a plenitude do Espírito Santo, a totalidade do Espírito Santo, ou eu não tenho. E como é que eu vou saber se tenho ou não tenho? Eu vou saber olhando no espelho, a minha vida, no espelho da vida. Eu vou ver o que estou a viver ou estou vivendo
no reino de Deus, ou sob a direção do Espírito Santo. E aí é que está a diferença. Você vai ver a diferença na sua vida depois que você recebeu o batismo com o Espírito Santo. Isso não é uma opção, é uma obrigação, é uma questão de vida ou morte. Porque Jesus disse para os judeus, olha, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E os judeus disseram, mas espera aí, nós somos descendentes de Abraão, o nosso pai na fé, que Deus chamou e prometeu, mas nunca, disse ele, servimos a ninguém. Ele estava mentindo, porque eles serviam ao pecado. Eles serviam ao pecado. E naquela oportunidade, quem mandava neles era Roma. Quer dizer, eles estavam a serviço de Roma. Então, eles se iludiam com as informações religiosas. Eles tinham perfeita informação da lei, dos mandamentos, dos profetas, dos salmos. Eles tinham vasto conhecimento da palavra de Deus, mas não tinha o conhecimento da verdade, que é Jesus. Jesus estava ali diante deles, cara a cara com eles, mas eles não o reconheceram. E esse é o problema das pessoas religiosas. Normalmente, elas pensam assim, poxa, eu sei disso, eu sei daquilo, eu sei da história de fulano, beltrano, cicrano, eu conheço a Bíblia. Eu sei que você conhece a Bíblia, você até menciona a Bíblia, mas você não tem o espírito da Bíblia, você não tem o espírito de Deus, porque você não conheceu ainda Jesus, que é a verdade. Jesus é a verdade. Quando a gente conhece Jesus, a gente entrega tudo. A gente não entrega mais ou menos, ou é tudo ou nada. Eu lembro da minha própria experiência. Eu fiquei alguns anos na igreja aceitando Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu lia a Bíblia, mas pouco entendia. Mas a minha vida não havia mudado. Eu tinha informações, algumas informações da palavra de Deus. Até que chegou o dia em que eu me rendi. Eu reconheci que eu era um miserável pecador. Eu tinha aceitado Jesus como Salvador apenas da carne, mas não da alma. Não da minha alma, não. Quando eu vi os meus pecados, que o Espírito Santo mostrou, meu Pai do céu, foi uma visão horrorosa, porque eu vi o quão perdido eu estava. Foi aí que eu perguntei, mas quem pode me salvar? Aí o Espírito Santo me apontou Jesus. E eu o conheci. E quando eu o conheci, naquele momento, eu disse, meu Deus, eu não quero mais nada, eu quero morrer, eu não quero sair daqui. Eu quero partir já para a tua presença, porque era tão gloriosa, tão magnífica a libertação da gente, que a gente não quer mais viver neste mundo. A gente passa a odiar essa porcaria de mundo. Por quê? Porque eu tive acesso ao rei do reino de Deus, ao governo do reino de Deus e à sua justiça, o Espírito Santo. Naquele momento, eu não queria mais viver. E Deus é minha testemunha, que eu estava tão feliz, que eu falei, meu Deus, eu não quero mais viver. Eu não quero correr o risco de perder essa grandeza que o Senhor me dá. Mas ele não quis assim. A vontade dele foi que eu ficasse aqui e desse testemunho
do Jesus vivo, que salva e faz a pessoa viver uma vida diferenciada da vida que ela tinha antes, como era o meu caso. Eu era problemático, genioso, temperamental. Eu era uma pessoa difícil de lidar. Deus acabou com tudo isso. E eu conheci o meu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E então, foi aí que eu decidi, ó meu Deus, então me ensine, me ajude a dar para outras pessoas aquilo que o Senhor me deu. Eu quero isso. Já que eu vou viver aqui, então aqui eu vou aproveitar esse limão e fazer uma limonada, isto é, eu vou aproveitar que eu tenho que viver aqui, neste mundo por enquanto, então eu quero levar para as pessoas que querem, que sofrem, que estão amarradas, presas ao pecado, que estão amarradas, presas à destruição, aos vícios, às drogas, prostituição, que estão apegadas a esse mundinho infernal que nós vivemos neste mundo. Foi então aí que começamos a levar para as pessoas aquilo que Ele me havia dado. É isso que eu quero falar para você, amiga e amigo. Se você não conhecer o autor da Bíblia, não adianta você ter todo o conhecimento bíblico, porque se você conhece toda a Bíblia, você pode cair na ilusão da... Eu conheço isso, eu sei daquilo outro. Você sabe de tudo, só não conhece o autor da Bíblia. Por isso que a sua vida é uma vida mesquinha, miserável. E eu não digo economicamente apenas, não, mas dentro de você, porque a miséria das pessoas estão aqui, ó, na cabeça delas e no coração. Quando você entrega a sua vida 100%, você recebe 100% do Espírito Santo. Se você não entrega 100%, você vai continuar mendigando a oração de fulano, beltrano, cicrano. Por que você não ora por você? Bispo, ora por mim. Eu oro. Eu tenho orado. Mas por que você mesmo não ora por si? Sabe por quê? Porque você não crê na sua oração. E por que você não crê na sua oração? Porque não tem o Espírito Santo. Porque quem tem o Espírito Santo crê na sua oração. E quando fala com o Pai, sabe que Ele está ali, está ouvindo e que vai responder no momento dele. Então, minha amiga e meu amigo, por favor, não se iluda. Desculpa se eu sou tão grosso, eu sou tão, assim, casca grossa, mas a verdade não pode ser perfumada. A verdade é nua e crua. Ela é a verdade. Ou você conhece ou você não conhece. Se você conhece Jesus, você é livre. Se você não conhece, você continua sendo escravo do pecado. Essa é a realidade. É o que Jesus falou. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade estava ali diante deles. Eles estavam vendo a verdade, mas não conseguiam entender. Eles não conseguiram perceber que Jesus era aquele que havia sido prometido pelos profetas. E eles não entendiam. Eles sabiam da palavra dos profetas, mas não conseguiam identificar quem era a verdade. Estava ali diante deles. Minha amiga e meu caro amigo, essa é a realidade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se você é aquela pessoa que tem estado presa a este mundinho miserável, se você é aquela pessoa que tem estado presa a pessoas ou a coisas deste mundo,
você continua amarrada, você continua escrava, você continua, digamos, prisioneira do mal. Mas quando você conhece Jesus, que o Espírito dele, o Espírito Santo, revela, aí já era para a sua vida antiga e você começa uma vida nova. E eu não estou falando aqui de religião, eu não estou aqui falando de igreja, eu não estou aqui falando de filosofia, não. Eu estou falando do que Jesus fala. Eu estou repetindo o que ele falou. E ele falou para quem? Para os judeus, que eram religiosos, que eram legalistas, guardavam o sábado. Poxa, eles não comiam carne de porco. Eram presos às tradições, amarrados às tradições. E Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E isso só é possível quando você recebe o Espírito Santo. Bispo, eu já fiz de tudo. É aquela perguntinha que não quer calar. Bispo, eu já fiz de tudo, inclusive jejum de Daniel e tal. Inclusive, falar em jejum de Daniel, nós vamos começar outro neste sábado, de sábado para domingo, à meia-noite. À meia-noite de sábado, começa o novo jejum de Daniel, 21 dias, longe de informações, de tudo. E apenas naquilo que nós obrigatoriamente temos que pensar, fazer, enfim. Então você vai eliminar, se você quiser participar, porque é uma coisa espontânea, se você quiser, vai, se você não quiser, fica. Você não é obrigado a nada, ninguém é obrigado a nada na Igreja Universal do Reino de Deus. Na Igreja Universal, somos livres, porque nós cremos que o Espírito Santo guia aqueles que foram libertos da mentira, libertos do pecado, libertos deste mundo, libertos de coisas e pessoas. Então, se você quiser participar, a partir deste domingo, de sábado para domingo, à meia-noite, e o jejum de 21 dias, jejum de informações, não é de comida nem de bebida, mas é um jejum de informações, entretenimentos. Tudo o que esse mundo traz de lixo através das informações, internet, televisão, tudo, você vai eliminar se você quiser, para que a sua mente fique esvaziada das coisas desse mundo, para que você possa perceber o que Deus tem para você, a liberdade que Deus tem para você, uma vida digna, justa. Nós não estamos fazendo uma campanha da justiça, pela justiça. A maior justiça é quando você dá a Deus o que é de Deus. Quando você dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, isso é justo. Foi Jesus quem falou. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, cumpra as leis dos homens e de Deus. Faça o bem sem olhar a quem, perdoa quem lhe feriu. Enfim, faça o bem. Se esforce. E Deus vai ver o seu esforço. Deus vai ver que você está violentando-se a si mesma para conhecer a verdade. E quando você conhecer a verdade, aí já era. O mundo vai ficar sob os seus pés, não em cima da sua cabeça. Você vai ficar em cima do mundo e não o mundo em cima de você. É isso aí. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas eles disseram para Jesus, judeus, somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Mentira. Mentira. Eles serviam a religião. Eles serviam as tradições.
Eles serviam aos costumes. Mas quando a pessoa é livre, ela não serve religião nenhuma. Ela não serve costumes. Ela é livre. Ela não é serva de ninguém. Ela é livre para fazer, continuar fazendo aquilo que o Espírito Santo lhe guia, né? Viu? Ensina. O Espírito Santo. Minha amiga, se você não tiver o Espírito Santo, você vai continuar escrava dos seus anseios, desejos, cobiças, sonhos, projeções. É o que Jesus falou: quem quiser ganhar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por minha causa, pela verdade, achará. Então, aqui o nosso Senhor coloca à disposição sua, de cada um de nós. Ó, está aqui a verdade e está aqui a mentira. A sua vida tem sido uma mentira. Você tem vivido na mentira. Então, se você quiser o espírito da verdade, você tem que largar a mentira. Você tem que deixar de servir a mentira para servir a verdade. E aí, é como diz o outro, é só correr para o abraço. Aí tem que arrebentar. Aí sim, é impossível não arrebentar, porque você tem o Espírito de Deus dentro de você, tem que arrebentar. Agora, você não tem, você vai se arrebentar. Enfim, você pode ser uma pessoa religiosa, bondosa, caridosa, mas se você não conhece o autor e consumador da fé, o Senhor Jesus Cristo, como único Senhor e Salvador, único Deus vivo. E isso, quem apresenta ele para a gente é o Espírito Santo. E o Espírito Santo procura pessoas assim. Deus busca pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Então, se a pessoa não o adora em espírito e em verdade, essa não serve, é descartada. Tem que ter qualidade. Minha amiga, meu amigo, tem que ter qualidade. Qualidade de entrega. Se você entrega toda a sua vida, o seu futuro, você coloca tudo que existe neste mundo, inclusive entes queridos, filhos, marido, família, mulher, tudo, você entrega a Deus. Você coloca primeiro o Senhor Jesus na sua vida. E ele vai fazer de você também o primeiro na vida dele. Porque, conforme está escrito, nós somos as primícias daquele que veio nos dar vida. Minha amiga, Deus abençoe você, meu caro amigo. Que ele abra o seu entendimento. Todo santo dia nós estamos aqui falando, pregando, tocando a trombeta, ensinando, orientando, orando. Que Deus abençoe a você, eu estou orando. Agora, se você rejeita, o que eu posso fazer? Ninguém pode fazer nada. Jesus diz: conhecereis a verdade. Não adianta a gente conhecer toda a palavra de Deus e não conhecer o autor da palavra de Deus. E é isso que é ser religioso. A pessoa religiosa é assim, ela conhece toda a Bíblia, mas não conhece o autor da Bíblia. E Jesus está falando aqui conhecer a verdade, que é Ele. Ele é a verdade. Entendeu? Caiu a ficha? Entendeu? Pois é isso. E você tem que querer conhecê-lo. Oh, meu Deus, eu não posso seguir alguém que eu não conheço. Como é que eu posso obedecer a alguém que eu não conheço, eu não vejo, eu não sinto, eu não tenho percepção de que ele está me conduzindo? Então, como é que eu posso? Então, o jejum de Daniel começa neste sábado à noite. E no domingo, excepcionalmente, neste domingo, às 9h30 da manhã, o nosso querido bispo Adilson Silva, que morreu e ressuscitou, ele ficou 16 minutos completamente morto. É isso aí. Por 16 minutos, o coração dele
ficou parado. E só por um milagre. Os médicos dizem que isso não era possível. Porque no máximo acontece isso com 10 minutos. Mas ele ficou quase que o dobro. E domingo, neste domingo, depois de amanhã, 9h30, no Templo de Salomão, vá para ouvir as experiências que eu também estou curioso, eu confesso a você, eu estou curioso para ouvir o que ele tem a falar, o que ele viu enquanto ele estava morto, o que ele viu. Neste domingo, ele estará pessoalmente junto com o Bispo Renato no Templo de Salomão, às 9h30 da manhã. Que Deus abençoe a todos e até amanhã. E não se esqueça, a partir de sábado à noite, jejum de Daniel. Até lá. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.